Amém e amém. Você pode se sentar? Você já foi abençoado essa noite? Que bom, glória a Deus. Obrigado ao Ministério de Louvor por nos conduzir nesse momento. Renato, todos os irmãos, que Deus continue abençoando a sua vida. Eu espero que você esteja tendo e continue tendo um domingo abençoado na presença de Deus, um domingo onde você pôde ficar com a sua família, e agora juntos estamos prestando o nosso culto a Deus. Hoje tem sido um dia muito abençoado. Pela manhã nós estivemos já na igreja em Presidente Bernardes. A nossa igreja Irmã Hidracena promoveu uma feijoada maravilhosa. Eu sei que é maravilhosa não porque eu comi, mas porque as pessoas estão comentando, as pessoas estão postando, estão elogiando muito a feijoada lá, todo o esforço dos nossos irmãos da igreja de Hidracena. O pastor Jackson está lá desde ontem ajudando também, junto com o nosso presbítero Jonatas e todos os irmãos daquela amada igreja, para que toda a arrecadação desta feijoada seja revertida na compra de um terreno para a construção de uma igreja lá na cidade de Hidracena. Que Deus esteja abençoando também. Enquanto nós estamos aqui agora, louvando a Deus, nosso pastor Jackson está lá na IPI de Hidracena também, junto com os irmãos de lá, conduzindo o culto e louvando a Deus também, né? Como isso é maravilhoso. Quero fazer uma pergunta para você, quero que você pense sobre essa pergunta. Quando você pensa no céu, você pensa o quê? Você pensa em um lugar, você pensa em pessoas, você pensa em Deus, você pensa em ir para lá, você pensa que o céu vai ser aqui, que a terra vai ser transformada e o céu vai ser aqui, ou que o céu vai ser em outro lugar. Nós temos muitas perguntas, muitos questionamentos a fazer sobre o céu. Porém, nos últimos anos, eu tenho visto poucas vezes mensagens, pregações que falem a respeito do céu, que falem a respeito deste lugar, da morada de Deus. E quando nós pensamos no céu, geralmente nós pensamos em um lugar. Mas será que de fato o céu é simplesmente um lugar para onde nós vamos? O que é mais importante que nós saibamos sobre o céu? O que é mais importante que nós saibamos sobre a vida eterna? É sobre isso que eu quero conversar com os irmãos na noite de hoje. Para isso eu convido você que está com a sua Bíblia ou com o seu aplicativo, que você abra na carta de Paulo aos Coríntios, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 2, a partir do versículo de número 6. Primeira carta do apóstolo Paulo à igreja de Corinto, carta aos Coríntios, capítulo 2. Nós vamos ler dos versículos de número 6 até o número 16. A palavra de Deus nos diz: entretanto, falamos de sabedoria entre os que já têm maturidade, mas não da sabedoria desta era ou dos poderosos desta era, que estão sendo reduzidos a nada. Ao contrário, falamos da sabedoria de Deus, do mistério que estava oculto, o qual Deus preordenou antes do princípio das eras, para a nossa glória. Nenhum dos poderosos desta era entendeu, pois se tivesse entendido, não teriam crucificado o Senhor da glória. Todavia, como está escrito, preste muita atenção: olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Versículo 10. Mas Deus revelou a nós por meio do Espírito. O Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as coisas mais profundas de Deus. Pois quem conhece os pensamentos do homem, a não ser o Espírito do homem que nele está? Da mesma forma, ninguém conhece os pensamentos de Deus, a não ser o Espírito de Deus. Nós, porém,
não recebemos o espírito do mundo, mas o Espírito procedente de Deus, para que entendamos as coisas que Deus nos tem dado gratuitamente. Versículo 13: delas também falamos, não com palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas com palavras ensinadas pelo Espírito, interpretando verdades espirituais para os que são espirituais. Quem não tem o Espírito não as aceita, e não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois eles são loucura, e não é capaz de entendê-las, porque elas são discernidas espiritualmente. Versículo 15: mas quem é espiritual, discerne todas as coisas, e ele mesmo por ninguém é discernido. Pois quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Feche seus olhos, baixe sua cabeça, vamos orar mais uma vez. Senhor, nós te damos graças, Pai, porque o Senhor é um Deus bondoso, maravilhoso, misericordioso, Pai. Obrigado porque o Senhor tem misericórdia de nós, e a tua misericórdia é o motivo de nós não sermos consumidos, ó Pai. Gratidão, Deus, a Ti, porque nós estamos reunidos como igreja mais uma vez, Pai. Nós rendemos ao Senhor louvores, nós rendemos ao Senhor glórias, e agora, Pai, nós te pedimos que Teu Espírito Santo ilumine a nossa mente, que Teu Espírito Santo ilumine o nosso coração, para que a palavra proclamada na noite de hoje seja uma palavra vinda do alto, uma palavra vinda do Senhor para a Tua igreja, para a transformação e para a edificação da Tua igreja, Pai. Usa a minha vida aqui essa noite, Pai. Tira de mim tudo aquilo que não vem do Senhor, que todas as palavras ditas por mim sejam colocadas pelo Teu Espírito Santo na minha boca, Senhor, para que o Seu nome seja engrandecido, para que o Seu nome seja glorificado, Senhor. Nós, como aqueles que o amam, aqueles que têm escolhido amar a Deus sobre todas as coisas. Quando nós queremos falar sobre o céu, nós precisamos prestar muita atenção nesse versículo, porque nós caracterizamos o céu como um lugar, geralmente. Eu já ouvi pessoas dizendo aqui, o céu vai ter rios de Coca-Cola, que o céu vai ser um lugar onde você vai poder comer churrasco e não vai engordar, vai poder comer pizza à vontade e não vai engordar, vai ser um lugar muito legal, muito divertido, que vai ter muitas coisas legais para fazer, que lá vão ter ruas de ouro, que as paredes vão ser de ouro. Tudo isso são características de um lugar, mas quando nós vamos falar sobre o céu, nós precisamos nos atentar para algumas coisas, e eu separei 3 lições para nós conversarmos na noite de hoje sobre o céu, sobre esse lugar que olho nenhum viu, que ouvido nenhum ouviu, que mente nenhuma imaginou, mas que Deus tem preparado para nós, para os seus filhos, para aqueles que o amam. E a primeira lição que nós precisamos entender é que nós que queremos, almejamos e buscamos o céu, buscamos a salvação, nós precisamos entender que a terra não é o nosso lugar. Nós não pertencemos a este mundo, nós somos refugiados aqui, nós estamos aqui na terra vivendo de passagem, nós não pertencemos aqui, nossa cidadania não é da terra, a terra não é nosso lugar, nós não fomos criados para viver eternamente aqui na terra. A terra não é nosso lugar. Se a terra não é nosso lugar, por que nós preocupamos tanto com as coisas que acontecem aqui no nosso dia a dia? Nós precisamos aprender a confiar em Deus. Primeiro lugar, a nossa confiança precisa estar em Deus. Quantas vezes nós já provamos da confiança, do derramar das bênçãos de Deus para as nossas vidas, e ainda assim queremos fazer as coisas do nosso jeito? A confiança em Deus é um passo muito importante para nós entendermos que nós não pertencemos à terra, que a terra não é o nosso lugar. Porque se a terra não é de fato o nosso lugar,
e estamos aqui simplesmente de passagem, nós precisamos entender e colocar em prática a confiança em Deus e preocupar menos, muito menos com as coisas daqui. Quer dizer que então nada do que eu vivo aqui na terra tem importância? Não é isso que eu quero dizer. Tem sim muita importância, mas nós precisamos selecionar aquilo que de fato importa. Nós precisamos colocar prioridades naquilo que de fato importa e não ficar se apegando a coisas terrenas, não ficar se apegando a coisas que na própria Bíblia diz, na própria palavra de Deus diz, coisas que serão consumidas, coisas que a traça consome, coisas que serão corroídas. A palavra de Deus nos diz lá em João 15, 19 assim: se vocês pertencessem ao mundo, ele os amaria como se fossem dele. Todavia vocês não são do mundo, mas eu os escolhi tirando-os do mundo, por isso o mundo os odeia. Quantas vezes você já se sentiu odiado? Se você já se sentiu odiado pelas coisas do mundo, é porque você está no caminho certo, porque você não está se importando com as coisas do mundo, mas sim se importando com as coisas de Deus. Quando nós colocamos as coisas de Deus em primeiro lugar, as pessoas do mundo que não entendem as coisas espirituais, como nós lemos aqui no versículo 14, quem não tem o Espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois lhes são loucura, e não é capaz de entendê-las, porque são discernidas espiritualmente. Não espere que pessoas que não são espirituais, que não entregaram suas vidas a Cristo, não espere que essas pessoas entendam as coisas que você faz para Deus. Isso não faz sentido para as pessoas que não entenderam o Evangelho, que não entenderam a graça, não entenderam a misericórdia de Deus. Por quê? Porque elas não conseguem discernir as coisas espiritualmente, não conseguem discernir as coisas vindas de Deus, as coisas vindas do alto. Por isso que muitas vezes as pessoas olham para nós e falam: olha lá os crentes, olha lá os cristãos, o pessoal é tudo doido, né? Aqueles crentes são tudo doidos. Sim, a gente é doido mesmo. Para eles nós somos loucos, porque eles não entendem nada. E nós, como não pertencemos a este lugar, nós, como estamos aqui de passagem, isso não faz sentido para eles, porque eles vivem em busca do dia de hoje, das coisas que estão aqui, que são palpáveis, das coisas que são perecíveis, enquanto nós buscamos algo que é eterno, que é a salvação, que é a vida eterna em Cristo Jesus, que é levar esse Evangelho, que é levar essa boa notícia para a vida das pessoas. E isso fará com que nós sejamos perseguidos aqui. O Evangelho de João, no capítulo 16, versículo 33, diz: nesse mundo tereis aflições. Nós vamos passar por dificuldades, nós vamos passar por tribulações, nesse mundo nós teremos aflições. Mas o versículo continua, que Jesus conclui esse versículo dizendo: mas tenham bom ânimo, pois eu venci o mundo. Tenha bom ânimo. Nesse mundo aqui a gente vai passar sim por lutas, a gente vai passar sim por tribulações, mas nós precisamos entender que isso vai passar, porque nós não somos cidadãos daqui. Se você for perseguido pela causa do Evangelho, porque você está vivendo uma vida reta, porque você está vivendo uma vida de princípios, uma vida segundo o Evangelho, segundo as Escrituras Sagradas, não se preocupe com isso, meu irmão, não se preocupe com isso, minha irmã, porque isso já é anunciado a nós através da Bíblia, através da palavra de Deus. Quando nós lemos esse versículo, nesse mundo tereis aflições, nós pensamos às vezes em perseguição violenta. Nossa,
Alguém vai me bater por eu ser cristão, eu vou ser perseguido violentamente, eu não vou poder frequentar a igreja. Pode ser que isso aconteça um dia, mas hoje não é a nossa realidade. Graças ao bom Deus, nós temos total liberdade de vir à igreja, de frequentar a igreja, de ligar o computador na nossa casa, de assistir o culto online. Muitos lugares no mundo hoje não têm esse privilégio, mas nós o temos. Mas nós podemos sofrer perseguições no nosso dia a dia de maneiras diferentes. Nem sempre essa perseguição precisa ser uma perseguição violenta, mas você pode ser perseguido no seu trabalho, por não entrar no esquema de alguém, para tomar benefício próprio. Você pode ser perseguido na sua escola, na sua faculdade, por não ter determinado comportamento que todo mundo tem, por viver uma vida de princípios diferentes. Nós não somos deste mundo, e nós erramos nos importando excessivamente com a opinião das pessoas sobre nós, com o que as pessoas vão falar, com o que as pessoas estão falando sobre nós, com o que as pessoas estão falando sobre a roupa que eu visto, com o que as pessoas estão falando da maneira que eu vivo, com o que as pessoas estão falando sobre o carro que eu tenho, com o que as pessoas estão falando sobre o carro que eu não tenho, com o que as pessoas estão falando do meu corte de cabelo, com o que as pessoas estão falando. Nós não precisamos nos preocupar com a opinião dos outros, nós precisamos nos preocupar com a opinião de Deus sobre nós. Quando Deus olha para mim, o que Ele vê? Quando Deus olha para o meu interior, porque Ele conhece o nosso interior melhor do que nós mesmos, e quando Ele olha para dentro de nós, o que Ele vê? Essa deve ser a nossa preocupação, e não simplesmente ficar preocupados com o que as pessoas estão pensando de nós. Nós devemos sim ser um bom exemplo, nós devemos sim dar bons exemplos para as pessoas, mas nós precisamos dar bons exemplos para as pessoas, para que a imagem de Cristo seja refletida através de nós, e essas pessoas possam conhecer ao verdadeiro Evangelho, o verdadeiro Salvador, o Senhor Jesus Cristo. A segunda lição que eu separei para nós essa noite sobre o céu, é que o céu não é para mim, o céu é para nós. O céu não é para mim, o céu é para nós. A nossa preocupação primordial não deve ser como vai ser o céu, ou o que vai ter no céu, se no céu vai ter ruas de ouro, paredes de ouro, móveis de madeira. Não, a nossa preocupação deve ser quem estará no céu conosco. Quem estará no céu conosco deve ser a nossa grande preocupação. E aí, nós precisamos viver uma vida inconformada, sabendo que tem pessoas do nosso convívio diário, amigos, pessoas da nossa família, pessoas do nosso trabalho, pessoas que nós vemos todos os dias, que podem não desfrutar da vida eterna. Isso por responsabilidade minha, isso por responsabilidade sua. Se nós não entendermos que o céu não é para mim, que o céu é para nós, eu, você, corremos um grande risco de não estarmos lá. Porque isso é básico da vida cristã, isso é básico do reino de Deus. A vida em comunidade, o levar o amor de Cristo, levar o Evangelho de Jesus Cristo para as pessoas. O céu não foi criado para indivíduos, mas o céu foi criado para coletivo, mas a decisão é individual. E a sua decisão individual pode levar e deve levar outras pessoas a também terem uma decisão individual. E aí está a diferença, que vai passar de indivíduos para um coletivo. A nossa cidadania é coletiva.
Nós somos o corpo de Cristo. Nós somos o corpo de Cristo. A carta de Paulo aos Coríntios fala também muito sobre sermos corpo de Cristo. E no corpo todas as partes são importantes. Todas as partes do corpo são de extrema importância. Nós precisamos entender que sermos o corpo de Cristo quer dizer viver em comunidade e não viver de maneira isolada. Por isso que em tempos de pandemia nós sofremos tanto e ficarmos trancados em casa sem poder sair, esse isolamento social, sabe por quê? Porque nós fomos criados para viver em comunidade, nós fomos criados para viver em sociedade. Deus nos criou seres relacionais. A principal característica da imagem e semelhança de Deus em nós é o relacionamento. Porque Deus é 3 em 1 e Ele se relaciona na Trindade. E nós temos essa necessidade de relacionamento. Nós fomos criados para isso. E se nós fomos criados para o relacionamento, nós precisamos entender isso sobre o céu, que ele não é para mim, ele é para nós. Por isso que nós vivemos como igreja. E por isso que nós precisamos aprender a falar mais na primeira pessoa do plural do que na primeira pessoa do singular. Mas mais de nós e menos eu, menos mim. As músicas que nós cantamos hoje, todas são na primeira pessoa do singular. Eu quero, eu preciso ver Deus, eu. Nós precisamos aprender a usar a palavra nós. O ser igreja é ser nós. Evangelho de João, capítulo 14, versículo 2, diz assim: na casa de meu pai há muitos aposentos. Se não fosse assim, eu lhes teria dito: vou lhes preparar lugar. Na casa de meu pai há muitos aposentos. Quer dizer o quê? Que é para muita gente. Sempre que nós lemos esse versículo, nós precisamos entender que o céu é para muita gente. Nós precisamos entender que o ser igreja é ser nós. Por isso que eu não gosto quando eu estou em alguma igreja e algum pastor, algum ministro diz assim: olha, agora fecha seu olho, esquece a pessoa que está do seu lado. Não esquece a pessoa que está do seu lado. Você está aqui por causa dessa pessoa. Você está aqui para louvar a Deus, engrandecer o nome de Deus, mas nós fazemos isso junto com o nosso irmão, junto com o próximo. Isso é ser igreja, porque louvar a Deus, você pode louvar lá da sua casa sozinho, você pode louvar na rua, você pode louvar em qualquer lugar sozinho, mas o ser igreja implica em união de pessoas. Mas pastor, como que nós vamos viver o ser igreja em tempos de pandemia? Com os cuidados devidos, com os cuidados necessários. Sentimos falta do toque, do afeto, do abraço? Sim, nós sentimos. Mas você pode demonstrar amor com palavras, você pode demonstrar amor com olhares, você pode demonstrar amor com cuidado. Gálatas capítulo 6, versículo 2 diz: levem vocês os fardos uns dos outros, e assim cumpram a lei de Cristo. Cristo nos diz: levem os fardos uns dos outros. Você já tentou carregar alguma coisa muito pesada sozinho? Fica difícil, né? Mas se você chamar ali uma pessoa, 2, 3, 4, quanto mais gente, mais fácil vai ficar. Porque existe apoio mútuo, existe ajuda mútua. 1 Tessalonicenses 5,11: por isso, exortem-se e edifiquem uns aos outros, como de fato vocês estão fazendo. Ajuda mútua, exortar um ao outro.
Nós precisamos viver em comunidade, viver em igreja, e viver em igreja é eu poder ouvir uma bronca do meu irmão e saber que ele está fazendo isso em amor. É eu poder ter a liberdade de chegar no meu irmão e dar uma bronca nele, de chamar a atenção nele e dizer: olha, isso que você está fazendo não é legal, isso que você está fazendo vai contra os princípios bíblicos, eu quero caminhar junto com você, deixa eu te ajudar. Exortem uns aos outros. Ter uma caminhada cristã é você ter a liberdade para pedir ajuda. Olha, meu irmão, não estou conseguindo, você pode me ajudar com isso? Essa área da minha vida está difícil, você pode me ajudar com isso? Porque nós entendemos o senso de igreja, que é o senso de comunidade. E quando nós entendemos o senso de comunidade, de igreja, de relacionamento, nós entendemos que o céu não é para mim, o céu é para nós. Esse lugar que olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu e mente nenhum imaginou, e que Deus está preparando para nós, para aqueles que o amam. Terceira lição, já que nós não somos deste mundo, já que nós entendemos que o céu não é para mim, o céu é para nós, nós precisamos entender que nós somos cidadãos dos céus. A nossa cidadania é a cidadania do céu. Filipenses capítulo 3, versículo 20 diz assim: a nossa cidadania, porém, está nos céus, de onde esperamos ansiosamente o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Quando nós falamos sobre cidadania, nós falamos sobre pertencimento. Você já esteve em algum lugar onde você não se sentia em casa? Tem um ditado que diz assim, né? Viajar é bom, mas voltar para casa é muito melhor. Porque você sabe que aquele ali é seu lugar, que é um lugar que você está acostumado. Eu já estive em alguns lugares onde eu não entendia a língua que era falada, eu não conseguia me comunicar com as pessoas. Eu estive numa aldeia indígena aqui no Brasil mesmo, onde eu não conseguia entender uma palavra do que aquelas pessoas falavam. E eu me sentia totalmente perdido, porque eu sabia que eu não pertencia àquele lugar. Mas quando você está no meio da igreja, quando você está no meio de pessoas com que você se relaciona, pessoas que te ajudam, você se sente bem, se sente em casa. E nós precisamos entender que nós somos cidadãos dos céus. Cidadania é pertencimento. Mas para nós sermos cidadãos dos céus, para pertencermos a esse lugar que Deus está preparando para nós, nós precisamos nos entregar para Cristo. Paulo várias vezes aborda esse assunto nas suas cartas e nos seus livros sobre a entrega. Entregar é se render, entregar é se submeter, entregar é se dedicar inteiramente a Cristo. Entregar a sua vida para Deus, entregar a sua vida para Jesus, não é simplesmente você ir à igreja e um dia o pastor fazer um apelo, fazer um desafio, você sair do seu lugar, você vir aqui na frente e falar assim: entreguei minha vida para Jesus. Não, o entregar da vida a Cristo é diário. É você se render à vontade de Deus, é você se render à vontade de Jesus todos os dias e abrir mão da sua própria vontade. Porque nós sabemos que nós somos pecadores, que a nossa vontade vai sempre para o lado errado. Por isso nós precisamos abrir mão da nossa vontade para nos rendermos à vontade de Deus, que a palavra diz que é boa, que é perfeita e que é agradável. E perseverarmos até o fim. Mateus 24, 12 diz: devido ao aumento da maldade, o amor de muitos se esfriará, mas aquele que preservar até o fim será salvo. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Nós precisamos perseverar na vontade de Deus. Perseverança não é algo fácil, mas é algo que nós precisamos clamar a Deus todos os dias.
para que Ele coloque fé em nosso coração, para que Ele, o Pai, coloque perseverança em nosso coração, para que nós possamos entender cada vez mais que a nossa cidadania é do céu. O céu é nosso por herança, mas para herdarmos o céu, para pertencermos a este lugar, nós precisamos entregar a nossa vida a Jesus. Não existe um outro caminho sequer. E eu pergunto, meu irmão, eu pergunto para você, minha irmã, o que tem afastado você de viver na plenitude da vontade de Deus? O que tem afastado você de começar desde já a desfrutar um gostinho do reino de Deus aqui na terra? O que tem ficado entre você e Deus? O que tem impedido você de ser um cidadão do céu? Convido você a pensar sobre isso. Eu convido você a refletir sobre isso. E eu convido você a abrir mão de tudo isso que tem distanciado e afastado você de viver a plenitude daquilo que Deus tem preparado para você. Feche seus olhos, abaixe sua cabeça. Nós vamos orar. E eu peço que você traga isso agora à sua mente. Eu peço que você reflita sobre o que você está disposto a abrir mão para viver aquilo que Deus tem preparado para você, para desfrutar da eternidade, para desfrutar da presença eterna de Deus para nós. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te louvamos, Senhor, te agradecemos, engrandecemos o teu santo nome, Pai. Obrigado, porque um dia o Senhor mandou seu Filho amado Jesus para morrer no meu lugar, para morrer no lugar de cada um dos meus irmãos aqui essa noite. Obrigado porque Ele ressuscitou, e através da sua morte e da sua ressurreição, nós temos o privilégio e a possibilidade da vida eterna. E nós, Pai, queremos desfrutar como igreja do Senhor Jesus deste lugar que olho nenhum viu, que ouvido nenhum ouviu, mas que o Senhor está preparando para a sua igreja. Ah, Senhor, trabalhe em nossos corações, ó Pai. Tira de nós todo pecado, tira de nós todo orgulho, tira de nós toda vaidade, tira de nós toda soberba, Senhor. Se você tem algum pedido, você pode vir aqui entregar para o Ebenezer, para que nós possamos orar pela sua vida, para que a igreja possa também durante a semana orar. Irmãos, você é desafiado a orar por esses pedidos durante a semana. Não é função somente minha como pastor, ou do Jackson, ou do Renato, ou dos presbíteros da igreja, oração. É obrigação de todos nós como igreja orarmos uns pelos outros. Nós falamos sobre isso, suportar uns aos outros, exortar uns aos outros e orar uns pelos outros. E eu quero trazer aqui também, acredito que muitos já saibam, talvez nem todos, no ano de 2021, eu estarei me envolvendo com uma atividade missionária. No ano de 2021 eu vou viver em um navio somente de missionários, levando a palavra de Deus para pessoas que ainda não conhecem o amor de Jesus. É um projeto que Deus tem colocado no meu coração há muitos anos, e a partir de janeiro de 2021 eu estarei indo para esse projeto, para esse navio. E nosso trabalho lá é levar educação para as pessoas através de uma livraria, mas também é o cuidado e o socorro social. Provavelmente nos primeiros meses estaremos em algumas ilhas aqui da América Central, trabalhando na reconstrução de países que foram devastados por um furacão que aconteceu há 4 meses atrás. Esse navio já está lá, já tem pessoas lá. No mês de janeiro eu irei me juntar a eles para continuar esse trabalho junto com eles. Então eu peço a oração dos irmãos,
já minha documentação foi toda enviada, tem uma série de fatores burocráticos, tem um treinamento que eu ainda vou fazer, mas eu acredito que Deus está abrindo as portas, Ele já tem mostrado para mim como Ele tem sido fiel. Ainda faltam alguns passos, faltam recursos financeiros para que Deus levante ainda, mas eu tenho certeza que Deus já está abrindo a porta dos céus e derramando as bênçãos dEle sobre a minha vida. Eu já experimentei da provisão de Deus várias vezes, eu tenho certeza que Deus vai continuar provendo. Então eu peço a oração dos irmãos para a minha vida, para que esse processo se concretize, para que Deus mande as pessoas, para que Deus mande as instituições, e para que eu, principalmente, possa levar o amor de Deus para a vida das pessoas. Que isso é o que arde no meu coração todos os dias, levar o amor de Deus para as pessoas com palavras, levar o amor de Deus para as pessoas com atitudes, levar o amor de Deus para as pessoas com serviço. Então fica meu pedido para que a igreja esteja orando pela minha vida também. Eu quero que você feche seus olhos agora, para que nós possamos orar pelos pedidos enviados através da internet. Senhor, nós nos colocamos, Pai, na Tua presença, com o coração quebrantado, Pai, sabendo que o Senhor que começou toda boa obra, e o Senhor é fiel para completar a boa obra que o Senhor começou nas nossas vidas, ó Pai. Senhor, em nome de Jesus, essa noite eu coloco nas Tuas mãos a vida da dona Cida, Pai. Você esteja abençoando a vida da sua filha, Pai. Ela também pede oração para os seus familiares. Você esteja abençoando a vida da Rose, da Beth, da Iraceli, Pai. Derrama suas bênçãos sobre a vida da Thaís, sobre a vida do Vidal, do Valdir, da Laurita, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Ah, Senhor, traz a sua bênção sobre a vida da Graciele, Pai, sobre a vida da família dela, pela saúde do seu filho Marcelo. Senhor, nós colocamos a vida do Fernando e a vida da Ana Maria, que estão internados na UTI, Pai. Que o Senhor visite aqueles leitos de UTI, Pai, e venha com o Teu Santo Espírito, Pai. Traga a cura para a vida desses nossos irmãos, Senhor. Pai, vivemos em uma época tão difícil, com tantas enfermidades, tantas pessoas doentes, Pai. Que o Senhor esteja visitando os hospitais e trazendo a cura, restabelecendo a cura, Pai. Senhor, se existem aqui famílias doentes, se existem pessoas doentes emocionalmente na nossa igreja, eu declaro a cura vinda do Senhor na noite de hoje, Pai, sobre a vida dos meus irmãos. Se existem casamentos, Pai, sendo destruídos, eu quebro toda a maldição do inimigo, Pai, e que o Senhor venha restaurar, Pai, esses casamentos. Senhor, se existe dificuldade de relacionamento entre irmãos, entre pais e filhos, entre familiares, Pai, que o Senhor restaure esses relacionamentos na noite de hoje, Pai. Traga a Tua cura, Senhor. Em nome de Jesus nós acreditamos, Senhor, nós sabemos e acreditamos que a família é plano do Senhor, Pai. E pelo Espírito Santo de Deus, eu clamo que o Senhor fortaleça a vida das famílias da nossa igreja, Senhor. Que o inimigo não tem poder algum, ó Pai. Senhor, eu peço pela nossa cidade de Presidente Prudente, pelos governantes, Pai, pelos que estão comandando atualmente, pelos que comandarão a partir do dia 1º de janeiro de 2021, que o Senhor venha com a Tua mão bondosa, Pai, com a Tua mão misericordiosa sobre a vida desses irmãos, que eles tomem decisões sábias, que eles conduzam a nossa sociedade, a nossa população de uma maneira sábia, Senhor. Senhor, eu peço também pelos profissionais de saúde da nossa cidade, do nosso país, do mundo inteiro, Pai, que estão na linha de frente ao combate, Senhor, a essa pandemia. Que o Senhor derrame da Tua graça sobre a vida deles, Pai. E eu Te louvo, Senhor, por tantas e tantas vidas que já foram curadas, tantas e tantas vidas, tantas e tantas famílias restauradas pelo poder do Teu nome, Pai, pelo sangue de Jesus. Nós Te louvamos e Te agradecemos, Pai. Eu Te peço que o Senhor nos dê uma semana abençoada, que nós possamos desfrutar da Tua presença todos os dias. Eu oro e agradeço assim, em nome de Jesus. Meus irmãos, recebam a bênção. Que a graça de Deus o Pai, que as consolações do Espírito Santo e que o amor de Jesus Cristo, Filho, esteja presente, Pai, na nossa vida, na vida da nossa família, na vida da nossa igreja, aqui em Presidente Prudente, em Presidente Bernardes, em Dracena,
no estado de São Paulo, no Brasil, e na vida de todos os nossos irmãos, filhos de Deus, que entregaram sua vida para Jesus Cristo. Que essa paz que excede todo entendimento seja sobre a vida da nossa igreja, hoje, amanhã e para todo sempre. Amém, amém e amém. Vá na paz, que Deus abençoe. Até terça-feira, às 8 horas da noite, aqui no Vale do Sol, com o nosso culto de oração presencial e online. Que Deus abençoe.